Eu quero compartilhar uma palavra que realmente falou forte no meu coração e eu quero dividir com vocês. A palavra, quando ela primeiro passa pelo pregador, ela deve sempre passar pelo pregador antes de tocar a igreja. E eu tenho todo o zelo e cuidado de poder Deus ministrar primeiro o meu coração. Eu quero juntamente com vocês ir para essa palavra nessa manhã. Eu quero intitulá-la de Eu Não Temerei Mal Nenhum. Diga comigo, eu não temerei mal nenhum. Diga mais uma vez, eu não temerei mal nenhum. Mas fala com um sorriso no rosto, como realmente quem não teme. Diga, eu não temerei mal nenhum. E se você tem liberdade para falar com a pessoa que está do seu lado, com aquele sorriso bem bonito, se não escovou bem os dentes, coloca a mão na frente da boca e diz, eu não temerei mal nenhum. Queridos, o que é interessante é que a Bíblia, ela diz que o nosso inimigo, ele é como um leão, rugindo ao nosso derredor, buscando a quem possa devorar. A estratégia do inimigo é rugir, não é devorar. É causar um certo tipo de medo. O rugido do leão, ele tem uma característica que é amedrontar a sua vítima, para causar paralisação, uma paralisia que impede a vítima de correr. É tão assustador o seu rugido, amedrontador, que antes mesmo da vítima pensar em se esconder, correr, ele paralisa, então se torna uma presa fácil ao inimigo. A estratégia do rugido do leão é causar terror através do seu barulho violento, para que, como eu disse, a sua vítima não tenha coragem para fugir. Olhando para isso, a Bíblia nos mostra que a estratégia do inimigo, na verdade, é causar medo, terror, paralisia, para que você não perceba que lhe faltou coragem para prosseguir. Irmãos, e apesar de toda a fé que nós temos, apesar de toda a caminhada em Deus que nós temos, às vezes nós nos sentimos abalados. Às vezes, há algumas coisas que de fato nos preocupam. Mesmo com toda a nossa dinâmica de confiar em Deus, muitas vezes nos sentimos pressionados. Mas existe uma diferença entre estar preocupado e ficar petrificado. Existe uma diferença entre se cuidar, ter cautela e ser intimidado. Existe uma diferença entre ter um certo tipo de discernimento e você ficar extremamente atento e cauteloso ao ponto de você não ficar em paz. Há uma diferença entre você ser negativo com uma ou outra coisa, porque a realidade te impõe, do que você ser paranoico, ao ponto de você tudo ver um perigo. O medo tranca as pessoas dentro das suas casas. O medo causa um terror ao ponto de gerar fobias e nos colocar presos em situações e muitas vezes em nossas casas com algemas invisíveis, impedindo que a gente possa viver uma vida abundante. E o medo começa sutil, ao ponto de nos paralisar. Eu tenho medo de tocar um instrumento, eu tenho medo de falar uma outra língua, eu tenho medo de viajar, eu tenho medo de avião, eu tenho medo de estrada, eu tenho medo que algo possa acontecer com a minha família, eu tenho medo que algo aconteça com as minhas finanças, eu tenho medo do futuro, eu tenho medo de ser amado. Eu tenho medo
que me traiam, eu tenho medo que me abandonem, eu tenho medo de ficar sozinho. Eu tenho medo. E o medo nos limita, nos paralisa, nos prende em algemas invisíveis. O que a gente percebe é que muitas vezes o terror e o medo chegam em nossas vidas, mas a gente não percebe que o terror sempre existiu. O medo sempre existiu, o terrorismo sempre existiu. Não é algo novo, não é algo que está acontecendo em Israel e em Hamas agora. O terror sempre existiu. Aquele setembro dos aviões tocando a Torre Gêmeas nos Estados Unidos, aquilo mudou a história. Um terror, um medo. Mas o medo sempre existiu. E é por isso que o terror e o medo é mais do que um grupo terrorista. É mais do que uma violência perto de casa. É mais do que você se preocupar que a porta está trancada e tudo isso é segurança. O medo é mais do que você viver em uma cidade que é violenta, numa rua que é violenta, ou num condomínio que é violento. É mais do que isso. O medo é um espírito. O medo é um espírito que age sorrateiramente nas coisas que estão em nosso caminho e nós estamos indo em direção a algo que nós fomos gerados e criados para viver, e de repente o medo nos paralisa. Ainda que tenhamos fé, ainda que tenhamos tanta convicção em Deus, irmãos, em alguns momentos o medo impede valentes de guerrearem. O medo algumas vezes impede pessoas que antes enfrentaram batalhas tão maiores, agora estão amedrontados, a exemplo de Elias naquela caverna, depois de ter tido coragem, de ter vencido 400 profetas de um Deus falso chamado Baal, depois de ter visto Deus descer com fogo do céu e lamber a água que estava no córrego, ali no rego, ali ao redor do altar, e de repente uma mulher o amedronta, fazendo ele ir para uma caverna da depressão. O medo é um espírito estratégico que derruba homens de Deus, que paralisa pessoas que têm fé, que tira a coragem de gente que tem talentos. O medo é um espírito. E é por isso que o diabo, ele vai sempre prosperar na vida de alguém com medo. Quando você recebe uma notícia falando sobre algo que está acontecendo, por exemplo, sua empresa vai fechar e vai demitir muitos funcionários. Medo. A economia está indo mal, nenhum negócio está prosperando. Medo. Você recebe a notícia, você não sabe o que teu filho está aprontando. Medo. Casamentos estão sendo destruídos. Você não sabe como os homens estão sem vergonha nesses dias. Medo. Desconfiança. Insegurança. Ou uma situação do qual você experimentou, participou, viu, percebeu, ou te traumatizou, aquilo se torna uma prisão de medo. Você não vai ser ninguém, porque olha a história da sua família. Medo. Perceba que a estratégia do inimigo é rugir como um leão. E a gente tem que perceber do que é mais do que realidade. É mais do que informação, é um espírito derrubando valentes. E o que é engraçado é que a Bíblia faz um paralelo. Se o inimigo é como um leão, pense qual animal mais propício para vencer um leão.
talvez eu não sei qual é o coletivo de hiena, mas talvez um grupo de hienas, que a gente vê nos documentários que os leões, eles fogem quando as hienas chegam. Talvez ele poderia ter usado, ele vem rugindo como leão, mas vocês dão risadas como hiena, mas ele não usa isso. Ele poderia dizer, olha, vocês são fortes como elefante, vocês são corajosos como a girafa, vocês são rápidos como o leopardo, mas não. Qual animal você gostaria de ser para vencer um leão? Eu pensei muito nisso, eu pensei, puxa, eu queria ser um leopardo para ser rápido, para fugir, ou senão aquelas gazelas que fogem muito rápido do leão. Mas a Bíblia faz uma analogia como a gente vence o leão. E ele diz, vocês são ovelhas. Ovelhas? Não, ovelhas não, Senhor. Não, ovelha não dá. Tudo menos ovelha. E ele ainda diz assim, vocês são ovelhas e eu vou colocar vocês no meio dos lobos. E eu sou um bom pastor. Imagina se a gente pensasse só de forma humana e natural. Que bom pastor me chama de ovelha e diz que ele vai me colocar no meio de lobos. Ele vai me colocar no meio de leões. Gente, isso é mais uma estrutura para nos colocar debaixo de medo. Mas a Bíblia, ela diz que nós somos como ovelhas. Eu não queria ser ovelha. Eu queria ser um animal forte, do qual tivesse bem armado, com músculos aparentes, com o peito estufado, podendo correr até com uma faca para poder matar meus inimigos, mas ele me chama de ovelha. E ovelha é o animal mais burro que tem. Ovelha é o animal mais inocente que tem. Nem dente direito para comer ovelha tem. Se não alimentarem ela, ela não vai comer. Ovelha, se não tirarem a lã dela, aquilo vai embolar e ela vai ter problemas. Se não colocarem óleo na cabeça dela, ela vai ter muitos bichos na sua cabeça, que vão entrar pelos seus ouvidos e vão destruir o pouquinho de cérebro que faz ela seguir, só seguir. Ovelha é o animal mais vulnerável que tem. Precisa ser guiada para o aprisco, precisa ser cuidada. Mas ele nos chama de ovelhas. No meio de todo esse terror, no meio de todo esse espírito de medo, no meio de tudo isso que aflige a nossa alma, que nos tranca dentro de casa, que quer gerar fobia, que tira de nós a nossa coragem, ele nos chama de ovelhas. Ovelha não, Senhor. Um leopardo, um elefante, ovelha não. Sabe, irmãos, e ele nos diz que nos colocou como ovelhas no meio de um mundo perigoso. Aí nós chegamos na mensagem dessa manhã. Salmo 23. Eu quero ir para esse salmo nessa manhã. Ontem, enquanto eu adorava ao Senhor, em um período da tarde, Murilo chegou do cursinho, ele falou, pai, o que estava acontecendo? Eu estava numa parte da sala e eu estava repetindo uma canção que estava no meu coração, eu não temerei mal nenhum, eu não temerei mal nenhum. Mas eu acho que eu exagerei um pouco no volume, porque eu estava com o fone, e quando eu levantei para pegar um papel higiênico para limpar todo, sabe aqueles momentos que você já não aguenta mais, você vai precisar pegar algo para se limpar, eu cheguei lá, e ele estava se rachando de rir no meio da sala. Meu Deus, pai, estava parecendo aqueles muçulmanos naquelas rezas fora. Não entendia nada. E ele falou, você podia pelo menos aprender o inglês, porque eu estava cantando em inglês
com o meu inglês, que é inexistente. Então, alguns de vocês já fizeram isso alguma vez na vida, com certeza. E eu não temerei mal nenhum. Você pode dizer, eu não temerei mal nenhum. Pode dizer mais uma vez, eu não temerei mal nenhum. Quem é ovelha pode dizer mais alto. O Senhor é o meu e nada. E Ele me faz em pastos, e Ele leva-me para junto das águas e Ele refrigera a minha alma. E Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Diga comigo, não. Porque o teu bordão e o teu cajado preparas-me uma mesa na presença dos meus, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. E a bondade certamente, diga comigo, certamente, me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Você pode aplaudir essa palavra? Irmãos, esse salmo começa falando sobre quem Deus é. Hoje nós cantamos muitas coisas sobre quem nós somos. Eu sei quem eu sou, cheguei até aqui. Nós cantamos muitas coisas de quem nós somos em Deus. E essas são verdades profundas a respeito da nossa jornada de fé. Mas uma pessoa não sabe quem é até entender quem Deus é. E é por isso que toda a verdade da palavra de que nós somos ovelhas é tão real, é tão profundo, é tão seguro, é tão libertador sabermos que nós não somos um leão, nem uma girafa, nós somos uma ovelha. Porque nós só sabemos quem nós somos quando sabemos quem Deus é. E Davi teve uma revelação tão profunda nesse salmo. Ele estava dizendo, o Senhor é o meu pastor. Primeiro ele estava reconhecendo quem Deus era, um pastor. Mas o mais importante desse primeiro versículo não é ser pastor, mas a possessão. Davi estava dizendo, ele não é um pastor, ele é o meu pastor. Ele é meu. E por ele ser meu, eu sou dele. E por saber que eu pertenço a ele, eu tenho segurança. O salmo começa com a maior revelação de alguém que viveu em rejeição, do menino que foi esquecido no campo, quando todos os irmãos foram convidados para a festa, no dia da consagração do futuro rei de Israel, do menino que teve que enfrentar oposição dos irmãos, rejeição do pai, talvez até questões profundas na sua identidade. Aquele menino aprendeu uma coisa: o Senhor é o meu pastor. Ele é meu, Ele me conhece, Ele sabe quem eu sou, Ele sabe das minhas falhas, das minhas dores, Ele sabe das minhas decepções, Ele sabe das minhas orações mais profundas, Ele sabe dos meus choros que ninguém sabe.
Ele sabe das lágrimas que ninguém conhece. Ele me conhece na minha estrutura mais profunda. Ele sabe quem eu sou. E eu pertenço a Ele. Queridos, a maior revelação que nós temos na nossa jornada de fé é saber quem Deus é para nós. Ele não é um Deus distante, Ele não é um Deus que não cuida de você, Ele é teu pastor. E se o Senhor, Ele é meu pastor, o inimigo não tem espaço na minha vida. Se Ele é o meu pastor, nada me faltará. Se Ele é o meu pastor, o Deus que governa o universo, o Deus poderoso, o Deus que tem tudo em suas mãos, se Ele é meu pastor, então eu estou seguro. Por que Davi teve essa revelação? Porque ele entendeu algo. Ele também foi pastor. Davi foi um pastor que teve a revelação de quem Deus era na sua própria profissão. Davi sabia o que era esperar uma mãe, uma ovelha, parir um cordeiro. Davi sabia a expectativa do nascimento daquele cordeirinho. Davi sabia o que era se apegar a um cordeirinho, que ele viu a mãe parindo, cuidando, e ele mesmo protegendo, ele vendo aquele cordeirinho andar com os seus cambitos meio cambaleando. Davi viu cada cordeirinho do seu rebanho, e ele disse: eu me apeguei a eles. Eu vi eles crescendo durante toda a sua infância. Eu vi os medos, eu vi a coragem nascendo em cada cordeirinho. Eu vi quando eles estavam assustados com os rugidos dos animais que nem sequer eram perigos para ele. Eu vi aqueles cordeirinhos sendo corajosos ao saírem do aprisco e irem comigo nos primeiros desafios que nem eram desafios. Davi se apegou a cada cordeirinho. Davi sabe o que é se preocupar quando eles estão indo para perto do abismo. Davi sabia o que era seus cordeirinhos, que ele viu desde quando nasceram, se perderem e ele ter dificuldade para encontrá-los. Davi sabia o que era a alegria de um cordeirinho que passou por todos esses desafios, agora encontrar uma cordeirinha, se apaixonar e daqui a pouco gerar mais cordeirinhos. E é por isso que Davi usa a expressão de Deus numa realidade que o próprio coração dele tinha. Ele diz: eu sei o que é ser um pastor, eu sei o que é dar atenção, proteger, cuidar cada cordeirinho do meu rebanho. Senhor, então Tu és o meu pastor. Senhor, o Senhor cuida de mim, o Senhor me conhece desde o meu nascimento. O Senhor viu a minha infância, o Senhor viu a minha adolescência, o Senhor viu os meus perigos, o Senhor viu os meus medos infundados, o Senhor viu. E porque o Senhor viu, o Senhor cuidou de mim como eu cuidei das minhas ovelhas. Então, Senhor, Tu és o meu pastor. Alguns de nós que talvez tenhamos a profissão de cozinhar, talvez Deus vai dizer para você, e você vai dizer para Ele: Senhor, Tu és para mim a panela quente. Talvez você seja um pedreiro e talvez você diga: Senhor, Tu és para mim a parede mais alinhada. Ou então, Senhor, Tu és o alicerce mais forte. Talvez alguns de vocês vão dizer: Senhor, Tu és os números perfeitos da matemática, que dão sempre positivo. Talvez alguns de vocês vão olhar e vão dizer: Senhor, Tu és a linha de produção mais exata. Senhor, Tu és o bisturi na mão do médico. E alguns de vocês estão dizendo: Senhor, Tu és a música, a melodia mais perfeita. Porque Deus vai ser para você
o que o teu coração entende que Ele é para você. Davi diz: Senhor, Tu és o meu pastor, e nada me faltará. Sabe, irmãos, é esse relacionamento de carinho, de amor e de cuidado que Deus tem conosco, enquanto o medo quer nos afligir. Ele se revela conforme o que você faz. E o que continua o texto dizendo: Senhor, o Senhor me faz repousar em pastos verdejantes. O que é interessante, irmãos, é que muitas vezes repousar, descansar, parar é o grande desafio de muitas ovelhas que estão aqui nessa manhã. Por conta de todas as pressões, desafios e de tanto medo que esse espírito já bateu na sua porta, descansar no Senhor em pastos verdejantes é um desafio. Davi estava levando essas ovelhas a esses pastos porque eles sabiam que essas ovelhas precisavam de tempo de refrigério. Mas ele diz: Senhor, o Senhor me leva e me faz repousar, me faz descansar. Como descansar no meio de tanto rugido, no meio de tanto medo? É sabendo quem nos guia. Então, no mesmo versículo 2, diz assim: guia-me para junto das águas de descanso. O que é interessante é que Davi, entendendo o que é ser um pastor, ele não disse: Senhor, me empurra para as águas de descanso. Mas ele diz: me guia, me lidera às águas de descanso. Porque ele sabia que as ovelhas são animaizinhos tolos, burros, que se perdem no meio do caminho, que eles precisam estar juntos, mas ter um guia. Então o pastor vai à frente, ele não vai atrás empurrando, porque os primeiros já não sabem mais aonde estão. Por isso que o pastor vai à frente, ele vai guiando cada passo, ele vai guiando pelos lugares seguros. É por isso que o nosso pastor, o nosso Deus, Ele nos guia, Ele vai nos liderando, Ele vai nos dizendo para onde nós estamos indo e temos que ir. Olha, cuidado, para que não, vamos virar aqui. Então as ovelhas o seguem. Sabe, irmãos, o grande desafio de ser ovelha é entender que nós temos um guia, que nós temos alguém que nos lidera a lugares de descanso. Mas aqui é perigoso. Meu Deus, eu nunca passei por esse caminho. Eu não sei se eu terei coragem de ir atrás do meu guia. E ele está dizendo: por outro caminho, você vai estar vulnerável, sozinho, não vale a pena. Ele está dizendo: me siga, me siga. E Ele não nos empurra. Ele pede: me sigam. Viver com Cristo e viver para Cristo não é achar que a igreja, que o relacionamento do Evangelho vai ser empurrar você, carregar você nas costas. O Evangelho e o bom pastor, ele vai à frente dizendo: aqui é o padrão, essa é a bandeira. Me siga, segue a trilha, segue o caminho, porque Ele tem um lugar de descanso para você. Ele tem um lugar onde a sua alma atribulada sossega. Ele tem um lugar onde o teu coração aflito entra em paz. Ele tem um lugar onde a sua história muda, onde todo peso vai embora. Ele tem um lugar onde as ligações, as notícias não te colocam no lugar de medo. Agora, se o primeiro capítulo diz quem Deus é,
Esse segundo capítulo fala o que Deus faz. Ele nos faz repousar em... Ele me faz repousar em pastos verdejantes e Ele me leva, Ele me guia para junto das águas de descanso. Versículo 3 fala sobre o que Ele faz nas coisas mais íntimas do nosso coração. Diz assim: refrigera a minha alma. Queridos, é isso que Deus faz. Ele vai refrigerando nossa alma. Ele vai olhando para nós e dizendo assim: puxa, se eu me perdi, se eu fiquei no meio do caminho, Ele me coloca de novo no caminho dEle, para que eu tenha descanso na minha alma. Porque uma ovelha perdida, uma ovelha desesperada, uma ovelha sozinha, uma ovelha entre as rochas, uma ovelha que caiu em um precipício, uma ovelha que se perdeu do rebanho, uma ovelha que se machucou no meio do caminho, uma ovelha que simplesmente está faminta enquanto está caminhando. O pastor sabe da alma dessa ovelha, e ele diz: refrigera-me a alma. Porque quantas vezes ele pegou a ovelhinha desesperada e trouxe para perto dele Davi. Ele diz: meu Deus, está muito abatida, está muito quebrada, está muito desesperada. E até essa ovelha entender que está num lugar seguro, ela esperneia, ela grita, até ela entender: eu estou de novo entre os meus. Irmãos, há uma coisa que só Deus pode fazer em nós: acalmar o nosso mundo interior. Só Deus pode fazer com que toda alma aflita entre em um lugar de descanso. E Ele diz: e como você entra nesse lugar de descanso? De novo, dizendo: se Ele me leva às águas de descanso, agora Ele diz: Ele me guia pelas veredas justas, pelas veredas da justiça. Porque toda ovelha quer ir para longe das veredas do caminho. Se você é uma ovelha como eu, você sabe, nós temos a nossa tendência em nos afastar, em parar. E Deus faz o que conosco? Ele nos coloca de novo no justo caminho. E Ele diz: não saia daqui, há um princípio, há um valor que você precisa seguir. Não peque, não se afaste, guarde o teu coração, guarde a sua alma. E Ele então nos guia pelas veredas da justiça. Deus está fazendo isso o tempo todo conosco. Ele usa nessa vereda da justiça algo chamado amor, para nos trazer de volta. Eu acho até que algumas pessoas até voltaram por um tempo de sofrimento para o caminho. Algumas pessoas até passaram por momentos de tribulação e perceberam que precisavam voltar para Deus. Deus usa várias formas para nos atrair de novo, mas irmãos, não está na Bíblia aquele versículo que muitos de vocês dizem: como diz a Bíblia, quem não vem por amor, vem pela dor. Não está na Bíblia isso. É verdade que algumas vezes Deus nos puxa pelo nariz por conta da nossa rebeldia e do coração obstinado, como diz Isaías. Ele coloca um anzol em nosso nariz e Ele nos traz. É verdade que algumas vezes Ele faz isso. Mas todas as vezes que nós voltamos e permanecemos é porque nós ouvimos o pastor dizendo o nosso valor de novo. Nos amando, nos amando, nos amando, nos amando mais uma vez. E o próximo versículo diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Diga comigo: não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo, a tua vara, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Irmãos, eu não sei, alguns de vocês, aqui não tem ninguém perto de mim, mas
consegue ver tua sombra à frente de você? Quantos conseguem ver sua sombra à sua frente? As pessoas que estão mais perto da luz conseguem mais ver a sombra, sim ou não? Quanto o sol mais brilha, mais a gente vê a sombra. Mas a minha sombra aqui, estou passando aqui em cima, você não está vendo, mas minha sombra está passando aqui, o que ela está fazendo? Ela não. Agora, se eu subir aqui, eu posso quebrar isso. Se eu subir aqui, eu posso quebrar. Minha sombra está em cima desse monitor, mas se eu subir em cima do monitor, o que vai acontecer? Vai quebrar. Mas a minha sombra não faz nada, nada. Eu estou passando aqui, ó. Eu nem sou tão grande assim porque minha sombra está aqui, mas ela não poderia abraçar a Naine. Só eu posso abraçar a Naine. Minha sombra não pode. A sombra é apenas uma imagem, é uma caricatura. Ela não causa efeito. A sombra é o rugido do leão que só amedronta. E é por isso que Davi, ele diz assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Porque ele entendeu uma coisa: tem lugares na nossa vida que eles são reais, mas eles são apenas uma sombra do medo. Eles são apenas uma caricatura do medo. Não é o fim. E nós cantamos isso: ainda não é o fim, vejo o seu trabalhar, ainda há tanta história, não é o fim para mim. Você entende isso, irmão? Você entende que você vai passar pelo vale da sombra da morte, mas é apenas uma sombra. Ela não vai te tocar. Por quê? Porque meu pastor está comigo. Mal nenhum vai agir na minha vida, porque tu estás comigo. Mal nenhum pode me tocar. Repita comigo: eu não temerei mal nenhum. Eu não temerei mal nenhum. Mais forte: eu não temerei mal nenhum. Eu não temerei mal nenhum. Por quê, irmãos? Porque Ele está comigo. Ele está comigo. Ele está comigo. Ah, meus irmãos, nós precisamos cantar para nós mesmos. Nós precisamos pregar para nós mesmos. Quando você estiver no vale da sombra e da morte, pode começar a declarar: eu não temerei mal nenhum. Quando você tiver uma sombra de medo sobre a sua vida, eu não temerei mal nenhum. Quando a notícia do médico vier sobre a sua vida, o que você vai dizer? Quando você estiver assustado, quando você estiver passando os vales mais difíceis, você vai dizer: eu não temerei mal nenhum. Eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo, Senhor. E ele continua dizendo: sabe por quê? Porque o pastor tem um cajado. E Davi sabia o porquê do cajado. Davi sabia que o cajado, ele também era um lugar onde a ovelha estava longe, ele trazia de volta. O cajado, ele também era algo que, quando a ovelha, por isso ele tinha era como algo curvado na ponta, como aquela coisa do Papai Noel. Para que se a ovelha se perdesse, ele iria lá e pegava a ovelha de volta. Mas todo pastor sabia que seu bordão e seu cajado também eram uma arma de guerra. E que ele enfrentava os inimigos. Davi chegou a dizer que por conta das suas ovelhas ele matou o leão e o urso. E é por isso que ele confiava tanto: Ele é meu pastor. Porque ele diz: eu mesmo enfrentei leão e urso. Então ele estava dizendo: gente, se vocês entendessem quem Deus é na sua vida, você vai passar pelo vale da sombra,
e da morte você não vai temer mal algum. Por quê? Porque Ele tem um cajado em suas mãos, e Ele tem um poder contra o inimigo. Quando o inimigo estiver vindo, Ele vai afastar o lobo, Ele vai afastar o urso, e Ele vai se colocar para defender suas ovelhas. Deus é o teu defensor. Deus te defenderá, Deus protegerá você, Deus vai guiar o seu caminho. Irmãos, eu não temerei mal nenhum. E continua então o texto dizendo: Senhor, prepara então uma mesa na presença dos meus adversários. Irmãos, chega um momento em que a gente atravessa pelos vales e Deus prepara um banquete para nós. Aqueles que diziam que você não vai vencer, você não vai comer, você não vai avançar, o Senhor prepara uma mesa do qual você vai poder celebrar sua família, celebrar sua vida, celebrar sua história. Você vai poder glorificar a Deus e você vai dizer: graças te damos, Senhor, pelo pão, graças te damos, Senhor, pela água, graças te damos, Senhor, pelo descanso, graças te damos por essa mesa posta, graças te damos, Senhor. Eu escrevo no meu livro a importância de uma mesa posta para mim, porque eu sei o que é não ter uma mesa, eu sei o que é comer com uma colher sem saber o que é comer com um garfo. Eu sei o que é não ter comida no prato, eu sei o que é isso. E pela primeira vez que o Senhor abriu e me colocou numa vereda justa, eu disse: é isso que eu quero para a minha vida. Irmãos, e Deus esteve comigo durante todos os vales onde a sombra quis me amedrontar, voltar para o lugar do passado. É uma sombra. A sombra não te toca, a sombra não tem poder sobre você. Então pare de dar valor ao inimigo, dizendo: olha, o inimigo vai me tocar, o inimigo vai fazer, o inimigo aqui, o inimigo lá, o inimigo, meu Deus, olha o diabo, olha isso. Eu quero dizer: passe pelo vale da sombra da morte, porque Ele está com você. E você vai passar dizendo: eu não temerei mal nenhum. Eu não temerei mal nenhum. E Ele continua dizendo: unges minha cabeça com óleo. Eu já vi tanta coisa sobre isso, sobre ungir a cabeça do cordeiro, da ovelha com óleo. Tem tanta aplicação poderosa. O pastor unge a cabeça da ovelha com óleo para que haja uma proteção, para que os parasitas não entrem pelos ouvidos e encontrem lugar no cérebro. Ou seja, o óleo do Senhor protege a nossa mente, protege aquilo que nós ouvimos e guarda no pleno conhecimento de Cristo quem nós somos. Mas ao estudar um pouco sobre o óleo, também na cabeça da ovelha, isso foi uma informação nova para mim, talvez você já saiba, mas alguns azeites, óleos que os pastores colocavam na cabeça das ovelhas, é porque a ovelha, por ser um animal tão inocente, tolo, vulnerável, burro, ele coloca a cabeça aonde não deve. Ele enfia a cabeça em buracos que ele não deve enfiar. Em outras palavras, ele coloca o bedelho aonde ele não deveria. Ele se apressa a ir para lugares que não são dele. Então, quando a ovelha coloca nesses lugares que são ninho de serpente, o óleo que está na cabeça da ovelha repele a serpente. Existe um componente no óleo que faz a serpente fugir. Queridos, eu gostei tanto disso que eu quero dizer a você: quando Deus unge a nossa cabeça, mesmo quando a gente erra, o inimigo sabe, tem uma marca da promessa na vida dessa pessoa e eu não posso tocar nessa pessoa. E eu quero dizer: Deus não vai tocar nos seus filhos, Deus não vai tocar na sua casa, Deus não vai tocar na sua história. Por quê? Porque tem um óleo sobre a sua vida. Tem um óleo tocando você.
E mesmo quando a gente se mete em encrenca, a bondade de Deus diz: não toque, é vulnerável, é burro, não toque. Davi sabia. Irmãos, o que mais me fascina em Deus é que Ele sabe a nossa estrutura. O que mais me fascina em Deus é que Ele sabe o nosso processo. O que mais me fascina em Deus é que Ele sabe o quanto nós enfiamos nossa cabeça em lugares que não deveríamos. E Ele já nos cobriu com o seu óleo. E Ele diz para o diabo: aqui não. Essa ovelha está no processo. Essa ovelha está no caminho. Então, meus irmãos, como Deus é bom. Como Deus é bom. Eu já estou muito atrasado. Eu termino dizendo: a bondade e a misericórdia vão te seguir. Eu queria tanto falar sobre isso mais e mais, mas saia daqui com essa verdade: eu não temerei mal. E o versículo 6 diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E eu então, coloca esse versículo 6, me ajuda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para... Eu amo a tua casa, Senhor. Eu amo a tua casa. Porque aqui é o aprisco das ovelhas. Ele é o supremo pastor. Queridos, como o medo pode agir em nossa vida? Pode? Eu não temerei mal nenhum. Eu não temerei mal nenhum, porque Ele está comigo. Se você está debaixo de medo, se você está debaixo de terror, você precisa dizer para a tua alma nessa noite, nessa manhã: eu não temerei mal nenhum. Vamos nos colocar em pé. Vamos cantar uma canção. E você vai orar: Senhor, eu entrego os meus medos a Ti. Eu entrego os meus medos a Ti, Senhor. Senhor, eu entrego meus medos a Ti, Senhor. Eu confio em Ti. Senhor, eu coloco na Tua presença a minha vida, a minha história. Coloque diante de Deus. Ah, ovelha, agradeça por ser ovelha. Agradeça, Senhor, obrigado. Senhor, obrigado. Obrigado porque eu sou ovelha. Obrigado porque o Senhor é meu pastor. Pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Ovelhas, cantem e diga ao Senhor: em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Seguro. Declare isso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale
puder. Teus braços é o meu descanso. Diga para sua alma. Teus braços é o meu descanso. Diga para Ele: Senhor, Tu és o meu pastor, Tu és o meu pastor. Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é descanso. Senhor, em Teus braços nós descansamos. Em Teus braços é meu descanso. Repita comigo, diga: Senhor, Tu és o meu pastor. Fala mais uma vez: Senhor, Tu és o meu pastor. Eu não temerei mal nenhum. 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 Unge a minha cabeça com óleo. Unge a minha cabeça com óleo, Senhor. E que a Tua bondade e a Tua misericórdia me sigam todos os dias da minha vida. E que eu habite na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Eu e minha casa, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Aleluia, aleluia, amém, amém, amém. Se você é novo aqui, não saia sem pegar uma lembrancinha nossa. Deus abençoe, vai com Deus, tenha uma semana abençoada.